Fórum de Tongóbriga terá sido construído na parte final do século I d.C. Teria sensivelmente de comprimento 139 metros e 68 metros e meio de largura, fazendo no total sensivelmente uma área de 10.000 metros quadrados. Estava dividido possivelmente em duas partes. Temos esta rua aqui deste lado, do nosso lado esquerdo, que possivelmente seria um espaço dedicado à religião, e do lado, do nosso lado direito, aquela plataforma que estão a ver, possivelmente seria um espaço dedicado ao comércio. O fórum, face à sua localização e à sua dimensão, contraria um pouco a ideia de fórum como praça pública. Aqui pensamos mais que o fórum seria mais um espaço de mercado para as pessoas que possivelmente de Mar Canaveses, que é mais fácil. De verão fazia-se a recriação do mercado romano de Tongóbriga e basicamente pensa-se que seria o que aconteceria então aqui no espaço do fórum. Em relação às duas partes laterais, aquela ruazinha ali então será a parte onde temos duas ábsides, dois espaços que serviam para fazer as ofrendas aos deuses, os altares encontrados ali as aras, um foi à deusa Fortuna e outro aos génios tongóbricenses, e depois do lado contrário, então na plataforma comercial, se repararem, teria duas entradas. Temos esta aqui já mesmo no cantinho onde está esta escadaria e outra no final. Aqueles espaços que estão a ver nos muros, possivelmente cada espaço corresponderia a uma coluna que fazia de suporte então ao telhado. Ora, basicamente os romanos tinham diversas salas no interior das termas romanas. Teriam na primeira zona, que seria aquele espaço ali, aquela zona que será o apoditério, basicamente seria o vestuário, seria o local então onde deixariam a roupa antes de se iniciarem a sequência de banhos. Depois teríamos então aqui aos banhos, ou as salas onde eram efetuados os banhos. Temos aqui esta primeira, que é a zona do frigidário, que será o banho frio. Ainda temos a pequena piscina, o pequeno tanque de água fria na parte final da sala. Aqui ao lado, reparem, ainda um bocadinho do piso que restou da época. Ao lado, a partir daqui já se repararem, temos salas, mas têm dois pisos, o inferior e o superior. A parte de baixo é a zona dos hipocaustos, que eram as salas que aqueciam salas superiores. Esta aqui, possivelmente teríamos a zona do tepidário, que seria uma sala morna, uma sala seca, só com vapor, que era para prepararem então o banho quente que era efetuado nesta sala aqui, que é a zona do caldário. Para além disso, ainda tínhamos aqui esta sala, que é o unctório, que é a sala de massagens, onde normalmente eram untados com óleos, e depois tínhamos o espaço do natácio, que era a piscina de ar livre. Se repararem, a zona central até tem uma chapa mais branca, que é para exatamente demonstrar isso, a zona que não tinha telhado na época. Basicamente a luz solar entrava por esse espaço e nos dias de chuva também a água iria para a zona da piscina, por esse espaço central então do natácio. E ainda existia depois em frente à zona do natácio um espaço aberto, que é chamada palestra, que era normalmente onde o romano se exercitava. O espaço das termas está situado junto à zona do fórum, como podem ver. Nós estamos na parte inferior agora das termas. Vamos começar por este espaço, que era o corredor de serviço inferior. Possivelmente era aqui que estaria armazenada a lenha, que depois era usada para pôr os fornos a trabalhar e aquecer então as salas do tepidário e do caldário. Vamos passar aqui já para o caldário, esta zona, este semicírculo, podemos dizer assim. Temos aqui a zona que possivelmente seria o pré-forno, que era o forno que iria aquecer então a sala, em cima, a zona do caldário, e depois a parte de baixo, a zona do hipocausto, que era por onde circulava então o vapor. Agora já estamos a entrar na zona do tepidário, teremos aqui também um pré-forno, a zona do círculo, o forno. Então o que é que seria esta sala? Reparem que tanto aqui o tepidário como a zona do caldário são revestidas com o chamado tijolo burro ou tijolo refratário, que é o tijolo que armazena o calor, desde o chão às paredes, as próprias colunas, aqui ainda está um pouco do piso, e depois temos aqui estes tijolos do mesmo género, que era por onde o vapor
e iria ou subia para então as salas que estavam em cima, tanto o tepidário, neste caso, como pelo caldário, que ficava situado aqui ao lado. Nos últimos vídeos, basicamente estivemos a explicar salas a qual os romanos tinham acesso aqui na zona termal, mas para perceberem melhor, vou usar agora neste vídeo o meu ajudante, o tal livrinho Tom Góbrega Espírito Lugar. Basicamente, isto são as termas como atualmente, são uma fotografia aérea retirada sensivelmente 2-3 anos atrás, e depois o edifício seria assim. Se calhar para mais fácil entendimento, temos então aqui a zona, este primeiro espaço que será a zona do apoditério, vestiário, depois então a zona dos banhos, aqui o corredor de serviço, já agora o frigidário, tepidário e o caldário. Depois teríamos aqui a zona do uncutório e o espaço do natátium, que era a tal piscina de ar livre, e aqui a zona então em frente que seria possivelmente a zona da palestra. Para além de vermos isto, é possível também ver são algumas das salas, será a estrutura, fotografia mais perto do como seria na época, e depois temos alguns pormenores de como seria aqui a ruína, juntamente com a estrutura feita a computador, como seria este espaço. Reparando, esta é a parte do caldário e a parte do hipocausto, que é a parte de baixo, que era a zona que aquecia a sala em cima. E aqui como seriam algumas das salas da época. Aqui temos o apoditério, o tal vestiário, e a zona do caldário, que era então a sala quente, para além do frigidário, o banho frio e aqui a zona da piscina, natácio. A necrópole fica situada na parte exterior da muralha, vocês conseguem ver lá ao fundo, é a zona da muralha. As sepulturas até agora aqui encontradas são todas de cremação e as mais antigas são do século I depois de Cristo. Eu vou usar aqui o meu ajudante, que se calhar é mais fácil, porque a parte da necrópole está toda ela coberta de terra. Fizemos a escavação das sepulturas, recolhemos os materiais, mas depois decidimos aterrar essa zona até conseguimos proteger de alguma forma. Usando aqui o livro, se calhar é mais fácil. Vocês estão a ver aqui, isto é uma urna com os restos mortais do falecido. Normalmente, como era através da cremação, só restavam praticamente as cinzas, e a nível do osso restava um pouco do fémur. Aqui temos a sepultura. Normalmente na zona central estava colocada a urna, e depois em volta eram colocados objetos pessoais como pratos, jarros, potinhos. Quem tinha mais possibilidades colocava até algumas moedas para a pessoa levar para a vida depois da morte. Normalmente a zona da necrópole fica situada também perto sempre da estrada principal, que era para os mortos nunca serem esquecidos. A muralha de Tom Góbrega já vem desde o castro. Como falámos anteriormente, ela protegia sensivelmente 13 hectares, que era a área que estava dentro da muralha, a área habitacional que existia, já desde a altura do castro. Terá estado visível até sensivelmente ao século XVIII. Nessa altura, possivelmente, começou a desmontagem do aparelho e a utilização da pedra na construção de outras estruturas. A muralha teria sensivelmente 1,5 km de comprimento, e a sua largura seria na volta de 1,70 m. O romano, quando cá chegou, construiu os seus edifícios públicos na zona periférica da cidade. As termas, fórum, teatro, anfiteatro já estão fora do circuito amuralhado, e possivelmente poderá ter aumentado a estrutura da muralha para fazer a delimitação dessa área. Por agora ainda não nos é possível confirmar isso. Isto que vocês estão a ver é uma das poucas zonas onde ainda é possível ver algumas das estruturas da muralha.